Oi, gente, tudo bem? Muito boa tarde. 17 horas e 1 minuto, a gente começando aqui o nosso programa Visão Social de hoje com uma pauta super legal. Oi, Ru. Oi, Aderfele. Ai, meu Deus, tá horrível para eu ler aqui, mas vou tentar. Adele, eu acho. Maju Correia, ó, Isabela. A Isabel já me mandou. Bel, tu vai fazer pelo teu, então, Isa? Eu achei que tu ia entrar pelo da fundação, mas vamos fazer então. Eu coloquei aqui, deixa eu só fixar esse comentário aqui. Gente, a semana passada, para quem acompanhou, a gente fez um postzinho. A gente não conseguiu fazer por causa do ciclone bomba, né, que passou aqui por Santa Catarina. Ah, tu é da Fundação Ai, meu Deus, eu não consigo ver teu nome. Adlerf. Felipe? Sei lá, eu acho que é Felipe, né? Felipe, tudo bem, Felipe? Super bem-vindo. Obrigada por estar aí na audiência. Eu vi que a Isabela já entrou, ela vai fazer então pelo... Ali, ó, Fundação Educar. Tá, a gente vai chamar... Legal, legal. Vou chamar a Isabela então. Para quem acompanhou nas redes sociais, a gente vai conversar com a Isabela Pascoal Becker, que é diretora executiva da Fundação Educar de Pascoal, a quem a gente tem uma alegria de estar conversando hoje. Eu vou chamar ela aqui então. Então, só explicando, quem acompanhou nas redes sociais, semana passada não teve o programa por causa do ciclone bomba que passou, a gente ficou quase um dia inteiro sem luz, sem internet, foi na véspera quase da entrevista com a Isabela e a gente ficou com receio de cair, não ficar boa conexão, então a gente vai fazer hoje. Deixa eu chamar ela aqui. Espero que hoje dê tudo bem com as conexões aí, que a pauta é muito legal, uma alegria mesmo. Oi, Oi, Cris, Isabela! tudo bem? Tudo! Boa tarde! Boa tarde, tudo jóia? Tudo! Super bem-vindo ao nosso programa, uma alegria te ter aqui hoje. Obrigada, obrigada. É um prazer também para a gente estar aqui de novo depois de tanto tempo. É mesmo, né? Mas que legal. A gente tem tanta coisa para falar, Isa. São 31 anos de estrada, né? Eu queria que tu começasse falando assim, porque como na internet a gente às vezes tem pessoas que estão entrando, não conseguiram acompanhar ainda a pauta. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente assim, como é que foi essa história de 31 anos, né? Essa missão da fundação que foi lá em 89 que começou lá com teu pai, né, o senhor Luiz Norberto, a quem eu mando um grande abraço, que tive a oportunidade de entrevistar em 2013. Nossa, obrigada, Cris. Eu mando, sim. Ele não é muito de rede social, então ele não está acompanhando. Mas eu falo Imaginei. sim para ele. A Legal. fundação ela começou em 89. Na verdade, ela começou para unir uma série de investimentos, de doações, né? Que o meu pai e os tios e os primos dele já faziam. A família tem uma característica de muita solidariedade. Então já tinha muita coisa acontecendo, e aí então foi decidido unir, consolidar para formalizar, profissionalizar e melhorar o impacto dessas doações, né? E depois, para fazer esse processo, né? Eu não estava na época, mas foi feito um trabalho para entender que causa que a fundação deveria escolher. E foi unânime a causa da educação, né? A gente já se percebia a importância que a educação tinha. Então, a Fundação nasce em 89 para consolidar essas doações, mas também para fazer investimentos em projetos de educação. E, na época, entendia que existia a escola pública e que talvez a melhor opção era oferecer um reforço escolar. Então, a Fundação nasce com um projeto de reforço escolar no contraturno para alunos de escola pública. E aí, ao longo dos primeiros anos, foi se percebendo que a formação integral do aluno, do adolescente, ela vai além da formação acadêmica. Sim. E então o Luiz ele também conheceu o conceito de protagonismo juvenil, conheceu o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, e aí o programa
de reforço escolar evoluiu para o programa de protagonismo juvenil, que hoje é o que a gente chama de Academia Educar, que a gente acredita que assim como a gente vai para a academia, tem que fazer exercício para exercitar os músculos, a gente precisa também de exercício para a cabeça, para a alma. Então é um programa que é o programa de protagonismo, onde os jovens eles passam por uma formação para que no final eles possam ser protagonistas das suas próprias escolhas, né? Não é um programa de emprego, não é um programa com o foco de terminar e qual vai ser o próximo passo. O próximo passo é que o jovem tenha um projeto de vida e que ele seja responsável pelas suas escolhas. Esse foi o projeto que começou a fundação e nesses 30 anos a gente, além desse projeto, também construiu o projeto Leia Comigo, que esse ano completa 20 anos. E também o Trote da Cidadania, que é um projeto que a gente operou por bastante tempo e depois a gente entendeu que ele já tinha sido absorvido pelas universidades, mas que ele está renascendo. Aí, que legal, agora. tu sabe que na época que eu fiz a entrevista com teu pai, eu pautei também o trote da cidadania, que foi uma coisa que eu nunca entendi quando eu fui bicho, né? É uma lógica que tu não entende, porque tu tá entrando, tu não tem nada a ver com aquela turma que passou, que tomou o trote, e eu vi aquele monte de tinta, às vezes o pessoal usava ovos, farinha, eu dizia, meu Deus, que desperdício, né? Essa galera tinha que estar restaurando uma pracinha, levando um bolo para uma creche, para um asilo. Então eu nunca entendi aquela lógica. Eu queria até que tu, já que eu falei um pouco mais nesse detalhe do que eu vivi, graças a Deus a minha turma não pegaram como bicho, enfim. Mas eu queria que tu explicasse como é que é esse trote da cidadania hoje. Que bom ouvir isso, que as universidades, as faculdades já incorporaram, que isso era uma coisa que ficava latente assim na minha cabeça. Meu Deus, que desperdício, eles podiam estar fazendo uma coisa bacana, um trote solidário. O trote, ele nasceu de um caso triste, que eu não sei se a maioria se lembra, foi um estudante de medicina em São Paulo que foi encontrado morto numa piscina, vítima de um trote violento. E também embasado por esse conceito de protagonismo, foi pensado então em se fazer um prêmio, onde os estudantes veteranos que fossem aplicar um trote, aos bichos, eles fizessem a proposta de fazer um trote com uma ação de cidadania, com uma ação de transformação social para esses bichos. Então, esse projeto era então inscrito e a gente premiava os melhores. Mas, para a gente fazer esse projeto, foi construído um manual de construir projetos, porque a gente também entendia que seria uma primeira oportunidade para aquele bicho, eventualmente para o veterano que também estava no início da faculdade, de se entender como se constrói um projeto, entender qual é o objetivo, que recursos que eu vou precisar. E isso foi sendo construído pouco a pouco, a Unicamp foi muito parceira, e a gente foi crescendo, o prêmio era nacional, e a premiação variava. No final, o trote, a gente trazia os premiados para Campinas para fazer um challenge, um desenvolvimento deles em algumas competências, mas ele foi crescendo, ele foi se expandindo, e essa era a ideia, né? Que as faculdades, os grêmios, os DAs, né, fossem incorporando essa ideia e fossem replicando sem a necessidade da Fundação Educar. E isso aconteceu. O material fica todo disponível no site, mas felizmente o ano passado, a mesma pessoa que liderou o trote na Fundação Educar, que é o Ademar Bueno, hoje ele trabalha dentro da Secretaria de Desenvolvimento do Governo de São Paulo, e ele trouxe a oportunidade da gente oferecer o trote e fazer o trote para a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Então, esse ano a gente renasceu o trote através dessa oportunidade. Infelizmente foi no começo da pandemia, mas foi muito interessante, depois de tanto tempo, voltar num contexto virtual, e a promessa é de que ele continue, ainda mais que a aula virtual está aumentando mais do que a presencial. Então, a ideia é essa, a ideia é que o trote ele traga o conceito de cidadania, de empreendedorismo do bicho, e não é dizer que não tem que ter a festa, não tem que ter a celebração, é só sair e fazer um projeto social. Não é isso, acho que tem que ter os dois,
mas não pode ter o exagero que tinha de violência e de agressão. Claro, claro, com certeza. Isabela, tu já falou em dois eixos, né? Vocês trabalham com três eixos de atuação, que é o educar para ler, o educar para o protagonismo que tu falou e o cooperando com o social, que a gente vai falar mais adiante. Eu queria, até porque tu falou no cenário da pandemia e a gente não tem como deixar de falar isso, o projeto Leia Comigo, vocês já distribuíram mais de 40 milhões de livros infantos juvenis, né? Nesse momento de pandemia, né, e também de muito assédio às tecnologias sociais, o programa de vocês e os projetos têm mostrado que realmente a educação, a leitura, ela transforma realmente as pessoas, né? Eu estava assistindo ali o vídeo de 30 anos, né, que o seu Norberto dá um depoimento, e agora eu não vou lembrar o nome da menina que dá o depoimento, dela, que hoje ela é educadora, também trabalha com idosos, então realmente é uma transformação, é uma oportunidade, eu acho, de transformação para as pessoas, né? Como é que vocês estão vendo isso nesse cenário hoje que a gente está limitada de estar no convívio, nas rodas? Tem tanto programa legal aqui para falar as questões das contações de histórias, né? Que agora cada vez mais virtuais, mas como é que está sendo esse cenário agora para a Fundação? Cris, você falou uma palavra que na fundação ela é premissa para qualquer decisão, que é se a gente vai transformar ou não. Mais do que impactar, a gente precisa transformar. Então, não importa se isso foi há 15 anos atrás, o que a gente queria transformar naquela época? A gente queria dar acesso às crianças, principalmente as crianças mesmo menos favorecidas, a ter livros, né? Mas muitas não sabiam nem ler, então precisava ter um educador, a família, para ler comigo, para ler junto, né? E aí esse projeto ele foi evoluindo, o contexto brasileiro também, felizmente, foi evoluindo, e a gente recentemente, antes da pandemia, já tinha identificado que o acesso a livro melhorou muito, mas a leitura, o comigo e ler mesmo, precisava muito ser aprimorado. Na mesma época, começou-se muito a fazer contação de história, essa formação de contar a história. E aí não só para um pai, mas também para o educador. Então, o projeto Leia, ele evoluiu para, além do livro, esse exercício de contar a história, que traz uma experiência lúdica e traz uma experiência para quem conta e para quem escuta. Sim. Então, a contação de história, ela já vinha também se tornando muito relevante no projeto. Com a questão da pandemia, e a gente já tinha feito 20 vídeos há 4, 5 anos atrás, de contação de história. Esses vídeos estão disponíveis gratuitamente em YouTube, são 20 histórias gravadas de uma maneira super lúdica, mas a gente já vinha com isso. E com a pandemia, o que está sendo super interessante é que aumentaram os pedidos para essas trocas, essas interações, para ocupar o tempo, para ajudar o próprio educador a entreter os alunos, né? E de alguma forma, aliviar a tensão que a pandemia está trazendo. Então, esse é um movimento que aumentou, que cresceu bastante, graças a Deus. E a gente acredita que a leitura, ela é transformadora porque ela dá independência para o ser humano. À medida que eu consigo ler, eu consigo, então, começar a formar nossa própria opinião, construir nossos próprios raciocínios, questionar. Por isso a gente acha que ler é muito mais do que, né, ser alfabetizado, e a habilidade de ler, ela é transformadora mesmo. Ela transforma o educador, ela transforma o leitor em todas as idades. E eu acredito que a pandemia, a opção virtual que a gente está tendo que enfrentar, ela vai acelerar isso. Talvez seja uma coisa positiva. Sim, sim, com certeza. Tem também o projeto Minuto da Leitura, né? Que são pílulas ali para educadores também. Ela, não sei o nome da menina agora, me falha, mas ela ensina, dá dicas de como contar, né, essa história.
O Minuto da Leitura foi uma oportunidade super bacana que surgiu também agora. A Kátia Rocha, que é autora de um dos nossos livros, do Euzinha, ela tem uma rede chamada Educar, e dentro dessa rede ela tem um projeto de construção de bibliotecas comunitárias. E aí ela se viu também, como que eu vou alimentar essas bibliotecas nesse contexto de pandemia? Então ela pensou nessa ideia do Minuto Leitura, que é um teaser, é uma pitada, assim, uma acupuntura sobre os livros, sobre as histórias. A Ju, que você comentou, é a nossa contadora de histórias e também é a desenvolvedora dos livros. Então, ela faz ela conta, ela atrai, ela engaja e depois convida a pessoa para ler o livro, que pode ser baixado gratuitamente pelo PDF no site. Sim, sim, muito legal. Deixa eu ver. Uma coisa bacana que eu achei também, deixa eu ver. Eu anotei várias coisinhas aqui para a gente falar. É do livro. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que botei mais para cima. O livro Os Incomodados que Mudem o Mundo. Eu amei essa frase. É uma parceria, né, da Fundação com a jornalista Cláudia Castro, né? Muito legal, achei demais a frase. Está na capa do Face de vocês, né? Na capa da. Tá. Achei Na muito verdade, legal. essa frase, esse título, ele é o mantra da Fundação Educar. Os Incomodados que Mudem o Mundo, ele é nosso lema já há bastante tempo. Foi de alguma forma trazido pelos jovens da academia e é o que move a gente mesmo. E esse livro, ele foi, na verdade, a gente queria celebrar os 30 anos da Fundação Educar. Na época, a Camila Figueiredo, que era a nossa gestora, a gente ficou batendo cabeça como a gente vai celebrar representando o que os 30 anos de fundação tem dentro do terceiro setor brasileiro, a importância do Luiz, e a ideia era de registrar, então, essa trajetória, que se alinhavava com a história do terceiro setor no Brasil. E aí a gente decidiu, então, começar a entrevistar pessoas que tinham feito parte dos 30 anos da Fundação Educar. E a Cláudia foi escolhida, assim, foi um presente que a Camila trouxe para esse projeto, porque ela conseguiu pegar a ideia do que era, que foi evoluindo até chegar nesse modelo desse livro. E que ficou realmente muito bacana e acho que um exemplo, né, de como diversas pessoas incomodadas podem mudar o mundo mesmo, Sim, com com causas certeza. diferentes. É a responsabilidade individual, né? Que às vezes a gente tem que romper aquela zona de conforto e realmente buscar um resultado, não ficar. É muito fácil dizer, isso não tá legal, é culpa do, sei lá, do gestor público, do gestor da empresa, o meu chefe é isso, mas tu é que tem que desacomodar, né? Porque a gente fica naquela zona por muito tempo e realmente as pessoas têm que fazer a sua parte, a responsabilidade individual de cada um para essa transformação que a gente tanto quer e que às vezes espera do outro, mas ela está na nossa mão, a decisão está na nossa mão. Né? Isso é muito importante. Outro projeto que eu acho bem legal também é o Ser Voluntário, né? Que é baseado na questão da sustentabilidade, até quer dizer, né? Sustentabilidade, educação e responsabilidade. Na verdade, o Ser Educar, ele é um projeto para dentro das empresas. Principalmente, ele nasceu porque o Ser é um programa interno da De Pascoal, que é a principal hoje mantenedora da Fundação Educar, e ela exatamente ele trabalha essas três palavrinhas, né? Essas três letrinhas, aliás. Então, o ser voluntário a expertise social da Fundação Educar, ela é traduzida nesse projeto Ser para engajar as pessoas no voluntariado empresarial. E a gente faz isso já há bastante tempo, trazendo a experiência da fundação, a experiência dos projetos que a gente faz, da academia, dos jovens, dos livros. De alguma forma, a gente consolida isso para tentar trazer isso para dentro da empresa, trazer um pouco dessa experiência. Muito legal. Vocês já, acho que foram, eu agora perdi aqui o número de quantos jovens em 30 anos vocês já formaram, acho que foi quase 4.000. Isso. Exatamente, Muito em torno de 4.000 a gente teve variações de tamanhos de turma, de locais de turma, porque
como a gente precisa transformar o projeto, ele vai se transformando também ao longo dos anos, à medida que a gente enxerga uma outra demanda, um outro perfil de jovem, né? E em 30 anos, o jovem de 30 anos para cá mudou bastante. Então, Sim. a gente se preocupa bastante em ir se adequando para poder atender. Então, a gente tem turmas grandes e pequenas e foi em torno de 4.000 mesmo. Que legal. E é um desafio hoje, né, num mundo tecnológico, apesar de o público de vocês serem crianças de escolas públicas, que a gente sabe que nem todas têm o acesso. Muitas vezes a própria escola não tem acesso a sei lá, uma sala de informática, enfim. O desafio de mostrar que o livro realmente ele tem um poder, é como tu falou, cada um no momento que pega um livro para ler ele muda a maneira de pensar, é diferente, e uma contação de histórias, ela colore mais ainda aquele livro que está ali na mão da criança, quando um educador vai ali e começa a contar, usa alguma, sei lá, pega uma fantasia, pega um objeto, o poder, o potencial de criatividade e de incentivo a essa criança, ele triplica, eu acho, né? Sem dúvida. É o que a gente fala, assim, o livro, ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, por isso que a gente entende o projeto Leia Comigo, ele é um projeto, não é um projeto de produção de livros, né? Tem desde a produção, que a gente tem a oportunidade de conhecer diversos autores, né? A escolha do tema, que de alguma forma a gente precisa encontrar não, a gente encontra na sociedade problemas ou oportunidades da gente trabalhar determinados temas. E depois toda essa oportunidade de fazer contação de história, de trabalhar com o educador. E é muito alegre poder receber uma série de histórias, de divulgações onde o Leia chega. Né? Às vezes um livro realmente ele é transformador, assim, para aquela pessoa. E isso é muito importante para a gente. Que legal. Vocês continuam com aquele processo de distribuição, assim, onde vocês têm as lojas em todo o Brasil? São 180 lojas, eu não lembro agora o número de cabeça. A gente, com a pandemia, tudo isso está sendo repensado, né? Então, exatamente porque a gente nem está podendo entrar no armazém para poder fazer a coleta dos livros físicos, por isso que eles são todos disponibilizados online. Também algumas lojas ficaram fechadas, outras abertas, mas óbvio, né? O pai não vai mais com a criança no sábado consertar o carro. Sim. A gente ainda quer continuar com isso, mas a gente vai ver o que vai acontecer, como vai acontecer. A distribuição, o acesso ao livro, a produção, o acesso à distribuição, ela vai acontecer sempre. A forma como ela vai acontecer, a gente vai descobrir. Vai mudar agora, claro, com certeza. A É gente que eu vai... queria, Exatamente. eu queria destacar 3 livros ali do acervo que eu achei muito legal. São vários títulos bacanas, mas eu peguei 3, assim, que é A Viagem de Lila, que é uma graça, né? Que é o objetivo de criar oportunidades para o jovem descobrir o potencial, né? De tudo que a gente está falando aqui, de transformar a realidade. A Euzinha, que é a fada, né? Que fala das crianças perceberem as atitudes, como elas são importantes. E o João da Água, que é um garoto persistente, responsável, confiante, que acredita que pequenas atitudes podem transformar o seu entorno. É o brasileiro, é a alma do brasileiro, esse livrinho do João da Água. Eu achei muito legal, queria deixar como dica. Tu disse que tem a versão virtual ali, né, para as pessoas poderem ver, conhecer o trabalho, e eu achei muito legal esses 3 títulos que tem a ver com o que a gente está conversando aqui na pauta. Eu não sei se tu tem algum preferido. Eu vou te falar, depende muito da época que eu tenho os preferidos. Tem as coleções mais antigas que eu gosto. Eu gosto muito dos livros de valores, por exemplo, do João da Água, A Semente da Verdade, que é um conto super antigo, mas a forma como foi contada. Mas eu acho também
de certa forma, muito fofo os livros que a gente trabalha a questão da importância da escrita e da leitura. Tem a Traça Escritora, que é muito legal. Então, a gente traz um assunto de uma forma um pouco mais brincalhona. Tem uma coleção antiga também que chama-se Pé na Estrada, que foi uma coleção feita para dar para os caminhoneiros. Então, ela foi uma coleção feita contando história de várias cidades brasileiras, pensando que o caminhoneiro viaja, morre de saudade da família, e aí ele chega em casa e podia levar um livro para o filho para contar, eventualmente, um lugar onde ele esteve. Mas eu sou suspeita. O meu mais fofo é o Chapeuzinho de Palha, que foi o único livro que a gente fez um pouco mais regional, com linguagem do Nordeste, e chama... meu primeiro livro, na verdade é o meu primeiro livro, o Chapeuzinho de Palha, e a protagonista ela tá segurando o livro com o maior amor no coração. E isso era o que a gente queria quando começou o projeto, que era que toda criança tivesse um livro e gostasse daquele livro assim como ela gosta de um brinquedo. Mas a gente tem uma coleção nova que a gente testou recentemente para pré-adolescentes. Tem um livro que fala de resiliência, tem um livro que é O Garoto Invisível, que fala um pouco das primeiras angústias da adolescência. E são livros muito, muito bacanas também. Que legal. Deixa eu até fazer uma parte. Quem nos contatou ali no Instagram, que viu a nossa postagem, disse que não ia perder a pauta, ela deve estar aí. Eu estou vendo uns coraçõezinhos, de repente é ela. É a escritora Sandra Aimoré. Ó, vamos ver se é ela, que eu fixei eu tirei os comentários para não ficar no teu rosto, mas depois eu abro antes de desligar. Ela falou que fez vários livros aí para vocês também. A Sandra é uma super parceira, ela é uma autora muito bacana, ela tem vários livros que ela fez o último que tem vários contos que foi muito, muito bacana. A Sandra é uma pessoa super especial, assim, ela consegue traduzir, a gente leva uma história para ela, ela consegue traduzir essa história de um jeito muito bacana, muito interessante. Quando a gente faz os testes com as crianças, todas as crianças adoram. Ela tem esse último livro que ela fez foi das fábulas, então, como toda fábula, um coletivo de fábulas que trata de vários temas e solidariedade, enfim, é muito, muito bacana mesmo. Eu adoro a Sandra, E é assim, é difícil pensar no Leia sem pensar na Sandra. Que legal. E ela disse que ela mora aqui no Rosa, né? Minha vizinha quase aqui. Ela mora no sul aí, Vocês são bem Na praia sortudas, né? na Praia do Rosa, ela falou, eu disse para ela, ó, vamos bater um papo qualquer hora. A gente está do lado aqui uma da outra. Eu queria que tu falasse... tirando a parte do ciclone, vocês moram super bem, né? No Rosa, Garopaba. Não dá Nem pra fala, reclamar muito. nem me fala. Inclusive, a nossa pauta caiu a semana passada em virtude do ciclone bomba esse. Foi uma bomba mesmo que explodiu aqui. Meu Deus do céu. Tirando isso, né, que diz que Santa Catarina e parece que a Califórnia são os dois lugares do mundo mais propícios para ter isso, né? Pra Deus isso, A gente tem que cuidar do planeta como um todo, né? Aí, senão esses pontinhos começam a aparecer mesmo. Nem fala, né? Eu até sempre questiono com os entrevistados essa questão da pandemia, o recado que o mundo nos trouxe, né? O planeta, assim, as reações que o planeta mostrou naquelas 2 primeiras semanas que as pessoas ficaram fora, né? Enclausuradas nas suas casas, enfim. A natureza respondeu, voltaram até pássaros, eu ouvi dizer pássaros que não tinham mais, as águas ficaram claras, né? Lá em Veneza apareceram cisnes, outros locais, peixes, enfim, a natureza mostra que ela sozinha consegue, né, se regenerar e que a gente precisa realmente fazer a nossa parte de não impactar tanto, né? Bem como tu falou. Exatamente, não interferir tanto. Ou na verdade, eu vou dizer diferente. Eu acho que a gente precisa interferir, porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa morar, mas a gente precisa interferir do jeito certo. De forma sustentável, né?
Isabela, eu queria ver também a questão do cooperando com o social, que vocês também têm essa parte. O que que acontece? Então, né, os nossos eixos são protagonismo, leitura e transformação. E a gente entende que, óbvio, a gente tem 2 projetos, 3 projetos com o Trote, mas a gente também tem um braço de apoio a projetos, a iniciativas que também estão transformando dentro da nossa causa. E o cooperar com o social é isso. A gente tem uma parceria, claro que de anos, com a FEAC, que é uma Federação de Entidades Assistenciais de Campinas, que é um caso maravilhoso e que faz uma série de programas de acolhimento, de ajuda às entidades assistenciais. A gente tem o Luiz foi um dos fundadores do Todos pela Educação, que está fazendo um trabalho transformador no conhecimento de educação que o Brasil precisa para poder transformar. E tem muitos outros, tem o Padre Haroldo em Campinas, tem outras entidades, outros projetos, outras ONGs, e muitas vezes a gente coopera e sai. A gente tem vários projetos que a gente foi aquele primeiro investimento quando ninguém acreditava e depois ele deslanchou. Então a gente procura também fazer um olhar de quem ainda não tem crédito no projeto para a gente dar um impulso, sempre dentro do nosso escopo, do nosso propósito. Claro. Há quanto tempo que tu está na gestão, Isabela? Eu estou na gestão da fundação desde 2007, formalmente, assim, oficial, responsável por desde 2007. Que legal. São vários desafios, né? Até eu comentava contigo que eu fico super feliz de entrevistar as mulheres que estão na gestão, né? Pouco tempo eu entrevistei a Luciana do Banco de Alimentos e outras mulheres, outras líderes, né? Porque é importante a gente ocupar esses espaços aí. Quais são os teus principais desafios? Claro que não agora neste cenário de pandemia, que a gente nem sabe ainda o que vem pela frente, mas nesses 30 anos, assim, o que tu viu? Porque tu tem vários parceiros, né? Inclusive, tu falou agora do seu Luiz, foi um dos fundadores do Todos pela Educação, que é parceiro, vocês estão super alinhados nisso, mas o que tu vês, assim, nesse período que tu está desde 2007 na gestão, o que tu viu de maiores desafios para a Fundação Educar conseguir atingir os objetivos? Eu acredito que o maior desafio da área social é saber fazer escolhas, é priorizar, é dizer não, é conseguir fazer uma análise verdadeira de projetos, de verdadeiras intenções. E porque é muito fácil você se sensibilizar com uma necessidade, com um pedido, mas você não consegue atender todo mundo e alinhar essas expectativas é muito complicado. Então, esse dizer não é muito difícil mesmo. E você tem que ser muito forte e muito forte no seu propósito. Muito, muito forte no seu propósito, porque aí fica mais fácil de dizer, olha, para esse projeto ou para essa iniciativa eu não vou poder ajudar. Entendendo que eventualmente o outro vai se chatear mesmo, mas a gente também sempre tenta fazer isso articulando com outros. Então, apesar na nossa casa ser educação para a cidadania, leitura, se a gente não consegue, não faz parte, a gente tenta de alguma forma alinhavar com outros, conectar. Acho que uma das coisas bacanas da área social é essa possibilidade de conexão. Mas, sem dúvida, eu acho que o maior desafio é o saber dizer não. Acho que um outro desafio é se manter resiliente quando você precisa de uma liderança federal, de uma liderança de governo. A gente precisa de um Estado um pouco mais líder, com bons princípios, para fortalecer e para ajudar. Porque só as ONGs, os institutos não vão dar conta. Né? A gente precisa que o Estado participe de alguma forma. Então, a gente tem que ser bastante resiliente, porque às vezes você faz tudo certo, toma alguns sustos, mas, ao mesmo tempo, a área social ela te enche de esperança com uma pequena... uma pessoa que te manda uma mensagem de que aquele livro foi importante. Então,
também na mesma proporção a gente se anima muito fácil. Para essas coisas, esses retornos não tem preço, né? É difícil mensurar a satisfação que deve ser para vocês ver, por exemplo, no vídeo ali os depoimentos dos jovens, tem todo um significado super potencializado para vocês, né? Tem uma dificuldade também que é uma urgência que a gente sente também em causar impacto, né? E de transformar. E aí isso implica em aumentar a distribuição, aumentar o volume de jovens, mas a gente sempre fica com muito medo de manter de fato a qualidade. Então, esse dilema entre escalar projetos, pulverizar mais os projetos, torná-los nacionais, a gente sempre dá um passo e depois fala, nossa, será mesmo que a gente vai continuar? Então, ao longo desses 30 anos, o que acontece de muito bacana é que todas essas reflexões vão ajudando a reforçar o nosso propósito. Então, e o nosso propósito não pode mudar. Então, isso também vai ajudando a gente construir a nossa resiliência. É verdade. Somos brasileiros, não desistiremos nunca, né, Isabela? Né? Olha só, outra questão que eu queria abordar contigo, a importância do novo Fundeb, né? Que muitas pessoas podem não saber que ele expira agora em 2020, em dezembro, né? Que é esse fundo da educação básica, né? E até o Todos pela Educação está fazendo uma campanha bem bacana, né? Novo Fundeb já. Eu não sei se vocês estão envolvidos também com essa questão. A gente está ajudando muito na divulgação. O que acontece? O Fundeb, para quem não sabe, é um fundo que todos os impostos que a gente paga, do ITCMD, IPVA, todos esses impostos, uma parcelinha vai para o Fundeb. E esse Fundeb hoje no Brasil, que é o Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação Básica e de Educadores, ele tem 160 bilhões de reais. É muito dinheiro. O que é feito com esse dinheiro? Esse fundo, então, ele é redistribuído para os estados, para que os estados consigam equalizar a qualidade de educação. Então, se tem um estado que consegue arrecadar mais e pode fazer uma educação melhor, tem outros que não. Então, o Fundeb entra para fazer essa equalização e, de certa forma, garantir que todos os estados brasileiros pudessem oferecer a mesma qualidade de educação. Mas o Fundeb hoje ele está enfrentando duas ameaças. Uma, a ameaça de ser extinto, se ele não for votado até o final do ano. E aí a gente pensa, para onde vão esses 160 bilhões? Né? Que até arrepia. A outra, que não é de certa forma uma ameaça, mas é um problema, é que ele precisa ser renovado, ele precisa ser redesenhado. De quando ele começou para agora, a realidade da educação brasileira é muito diferente. A realidade dos estados. E acho que ainda mais agora com a pandemia, ele tem que ser totalmente redimensionado. Né? Então, o Todos pela Educação está fazendo uma campanha maravilhosa que tem que ser reforçada, porque só a sociedade civil que pode ter essa força de exigir que esse Fundeb seja votado para ser continuado. A gente tem a Câmara, o Rodrigo Maia está fazendo um papel muito bom nisso, mas o Fundeb é fundamental, fundamental, é essencial para a gente conseguir dar uma educação, minimamente conseguir dar uma educação de qualidade mesmo. É verdade, com certeza. E é o nosso dinheiro, né? É o nosso dinheiro. Então, se você pega e fala, né, esses 160 bilhões, para onde ele vai, dá um pouco de arrepio. Né? O que vai ser feito? Se a gente já sabe que quando tem uma destinação certa, nem sempre ele vai para o lugar certo, imagina quando se não tiver. Ai, né? Meu Deus. Então é um trabalho que realmente... Deus, não. A população, eu acho que cada vez mais, eu acho que as redes sociais têm ajudado muito essas assinaturas, como é que chama aqueles online? Agora me faltou o termo, que passa para te assinar uma petição online. Está passando isso, está acontecendo tantos movimentos importantes, né? E as redes sociais têm ajudado muito na divulgação. Eu acho que a informação
ela é o fator essencial para que as pessoas possam conhecer daqui a pouco mais informações sobre o que é o Fundeb, por que as pessoas têm que se interessar, quais são as vantagens, o que deve ser melhorado. Isso eu acho que o Todos pela Educação está trabalhando bastante essa questão de propostas para o que pode melhorar nele. E eu acho que depende de cada um de nós, cada vez mais a gente se empoderar, saber que a decisão não adianta depois que aconteceu, que a gente tem esse poder de mudar, sim, ir para cima com uma maneira tranquila, né? Dizendo a que veio, mas de maneira pacífica e realmente exigindo as mudanças que a gente merece. Sem dúvida, Cris. Não tem nem o que acrescentar na sua fala. Olha só, Flor, a gente não falou da inovação social, que são dois programas ali, a matemática e a iniciação científica, que são para jovens um pouquinho mais, não tão crianças, né? Na verdade, a partir da Academia do Carco, né, que a gente tem um contato muito grande com os jovens, como eu falei, Cris, a gente vai observando o que está acontecendo com a sociedade, com os jovens, com as demandas, e vai testando. Uma das partes muito bacanas da fundação é que a gente consegue ir testando alguns sonhos, alguns projetos. O Iniciação Científica foi um deles, o Matemática foi um deles, porque apesar da formação da academia ser formação de protagonismo juvenil, a gente acredita que tem temas muito importantes que ajudam nessa formação de protagonismo. Então, quando a gente fala de iniciação científica, a gente está despertando no jovem o pensamento científico, o pensamento por uma metodologia, a curiosidade, a importância da ciência. Então, a gente teve esse projeto em 2014. 2014? 2014. E foi uma experiência muito bacana, muito bacana. E mais do que nunca agora a gente está pensando em relançar esse projeto de uma outra forma. A gente está vendo o quanto a ciência é importante, o quanto a educação para a ciência é importante. Então, é um projeto que hoje ele se mostra talvez mais relevante e importante do que foi quando a gente experimentou. E o matemática também, a gente sabe quanto matemática é importante, mas o quanto as pessoas, né, os educadores, os alunos, eu tenho medo, eu não sei, eu não aprendo, para que eu vou usar? E a gente conheceu, então, a plataforma do Que Mágico, e a gente fez também um piloto, e foram inovações e experiências que trouxeram resultados bastante interessantes, promissores. Que legal, tu citou aí a questão da ciência. Ontem a gente comemorou o Dia da Ciência e do Pesquisador, e eu tenho acompanhado na mídia, cada vez mais jovens brasileiros, de escolas públicas, inclusive, têm se destacado nessas feiras de ciências, né? É tão importante incentivá-los, não é? Tem a Febrace, e foi através até de uma jovem que não tinha sido aluna da Fundação Educar, mas ela trabalhou com a gente um pouco e ela tinha tido essa experiência desde a escola, de participar das feiras de ciências, desde adolescente, né? E a gente se encantou por essa trajetória. E hoje ela está na Holanda, está super bem, se dedicou muito a isso. Então, ontem eu vi mesmo que era o dia não sei se é dia nacional ou dia internacional, mundial da nacional. Eu coloquei como dia nacional, eu vi. Dia nacional já tá bom, né? Se a gente já conseguir na encarnação perceber, eu acho que essas são algumas consequências positivas da pandemia. A importância, a percepção da importância do professor para as famílias, da escola, muito mais do que só a refeição que a escola oferece, a importância da ciência, a importância de dados, a importância de se aprofundar para não ser vítima de notícias falsas, fake news, né? Volta para a palavra do protagonismo, que você consegue fazer suas escolhas. Então, eu não vou me importar se eu vou estar numa rede social e vão falar alguma bobagem ou não, eu vou conseguir fazer as minhas escolhas, né?
Acho que você comentou também, né, da parte boa das redes sociais, trazendo luz à informação do Fundeb de educação, as discussões sobre racismo. Então, eu torço para que isso traga muito mais consequências positivas à medida que as pessoas vão ter um conhecimento e aí sim poder ter opiniões verdadeiras e escolhas boas, do que pensar só no lado negativo da pandemia. É verdade. E falando em informações que a gente, como jornalista, às vezes tem que estar lidando com notícias não tão boas, por isso que existe visão social como pauta positiva, para trazer esses exemplos como de vocês aí da Fundação Educar de Pascoal, que há 30 anos está trazendo a transformação socioeconômica até para as pessoas, porque no momento que tu empodera, que uma pessoa estuda, se forma, ela muda a condição de vida dela e da própria família, né, Isabela? A gente tem um livro que chama Vestido Azul, que fala um pouco disso. Às vezes uma pequena mudança vai reverberando, atingindo, impactando outros e é capaz de transformar muito uma casa, uma comunidade, um bairro, uma cidade. É um livro que, bom, tá dentro dos meus preferidos também. Eu acho difícil falar dos preferidos, mas sobre esse tema, o Vestido Azul é um vestido que conta uma história muito bacana sobre essa capacidade de transformação positiva. Que legal. Isabela, eu não sei se a gente deixou de falar alguma coisa que tu gostaria de referir. Já vamos para quase 50 minutos de papo, que quando a conversa é boa, a gente vai falando, mas eu quero gravar essa live, a gente não pode perder ali. Então, eu não sei se tu queres falar mais alguma coisa, depois eu vou passar o site, vocês estão nas redes sociais também. O que tu gostaria de deixar como uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos acompanhando? Eu acho que a mensagem é uma mensagem de que a gente tem uma responsabilidade muito grande. E quando eu falo a gente enquanto indivíduo, enquanto agente profissional no ambiente de trabalho. E se existe uma ONG, um instituto que algum de nós faz parte, usar isso para transformar mesmo. E não precisa ser algo gigantesco, eu vou agora parar de comer carne, ou agora eu vou ser voluntária em algum lugar que vai me fazer sofrer. Não é isso. Mas eu sempre penso, o que é possível fazer onde a gente está? Sem desanimar e pensar assim, mas isso era papel do governo, mas o que adianta eu fazer isso se o outro não fizer? Então, eu queria deixar uma mensagem, antes de mais nada, de que, apesar de tudo que a gente está vivendo agora, mas não acomodado, muito incomodado. A gente precisa se incomodar muito com o que está acontecendo, olhar em volta, mas olhar em volta perto e descobrir como a gente pode transformar mesmo. Sim. Eu acho que essa é a mensagem. E a última mensagem, bem focada no que a gente está vivendo, é usar máscaras e lavar as mãos, porque se a gente não fizer isso logo, a gente vai estender cada vez mais. Não tem segredo, não é a melhor coisa do mundo, mas se a gente for pensar, é fácil. Usa máscara, lava a mão. Ontem eu escutei uma expressão muito boa da Patrícia Ellen, que é secretária de Desenvolvimento e Ciência do governo de São Paulo. Ela falou assim: eu acredito em dados e acredito em Deus. Eu acredito em dados para que a gente tome as melhores decisões, mas eu acredito em Deus para torcer para as pessoas entenderem que isso é um esforço coletivo para a gente sair da pandemia. Então, eu vou roubar dela essa frase de ontem que ficou ressoando aqui na minha cabeça, e deixo essa mensagem. Bem legal, que coisa bacana. Isabela, eu quero te agradecer muitíssimo tu ter congelado aí tua agenda, que eu sei que é bem comprometida com a fundação, para trazer essas informações tão importantes e estimulantes, eu acho, para a gente
acalentam o coração, nos enchem de esperança de mostrar esse resultado de 30 anos da Fundação, que vocês continuem com esse trabalho, mesmo que ele tenha que ser modificado. Todos nós, né, estamos passando por essa transformação com a pandemia, mas com certeza continuem firmes aí no propósito de vocês. Quero te deixar um convite, já que a Sandra também mora aqui em Santa Catarina, minha vizinha. Quando vier, venha nos visitar aqui em Garopaba. E a Sandra no Rosa, a gente marca um café conjunto, olha que legal. E eu adoro a tua cidade, conheci a tua cidade, acho uma graça, linda, linda, até moraria aí. Acho muito linda. Obrigada, Cris, obrigada pelo convite. Não tem nada disso de agenda, assim, é super bacana, acho que em tempos de pandemia é gostoso bater um papo. Então, claro. Obrigada pelo convite e vocês fiquem bem aí, se cuidem também. Vocês também. E até uma próxima oportunidade, que a gente vai voltar a falar. Obrigada, Cris. Um beijão. Tá bom. Fica com Beijo. Deus. Beijo. Obrigada, até a próxima. Tchau. Gente, coisa querida, Isabela, né? Um exemplo. Eu amo trazer esses exemplos para vocês, para realmente mostrar que é possível a gente mudar o mundo que a gente vive. Eu adorei essa frase, que é o título do livro, Os Incomodados que Mudem o Mundo. É isso mesmo que a gente ouvia sempre, os incomodados que se retirem. Não, os incomodados que mudem o mundo. Eu vou passar o site da Fundação, que é educardepascoal.org.br. Eles estão no Facebook, no Instagram. Por favor, sigam, procurem, vejam esse trabalho maravilhoso da Fundação, que está aí na estrada há 30 anos, que é um exemplo, e realmente, como a Isabela falou, cada um de nós pode fazer a diferença para a nossa comunidade, seja na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, na cidade como um todo. Quem mora em cidade grande, quem mora em cidade pequena, não tem desculpa. Cada um de nós pode fazer a diferença para a nossa vida e para as pessoas que estão no nosso entorno. Eu desejo um ótimo final de semana para vocês, como hoje já é quinta-feira, já estamos chegando aí no final de semana. Como a Isabela, agora parafraseando a Isabela, máscara, lavem as mãos, fiquem no máximo em casa que puderem, quando saírem, usem todos esses protocolos de segurança, fiquem bem, porque tudo isso vai passar, tudo passa na vida e a gente vai ter dias melhores, a gente acredita nisso, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até semana que vem com a próxima pauta.